Olá, já está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. A gente sempre traz aqui ao programa temas que nos fazem refletir sobre o mercado de um modo geral. Mas hoje a gente vai lançar o olhar para uma questão muito importante que afeta a saúde, a vida das pessoas e, consequentemente, a economia da região: o saneamento básico. Existe uma relação muito próxima e íntima entre saneamento, saúde pública e meio ambiente. O saneamento básico é a base de todo o sistema de saúde de uma cidade, um estado ou um país. E essa questão aqui em São Luís tem sido tema de muita discussão atualmente. Esse tema é recorrente porque todos os dias a gente se depara com alguma situação relacionada ao tratamento de esgotos e ao abastecimento de água principalmente. Recentemente, um vídeo mostrando um grande volume de água suja invadindo o mar do Calhau impressionou a população ludovicense. As imagens são impressionantes. As cenas mostram um grande volume de água suja que escorre do rio diretamente para o mar de São Luís. O registro logo se espalhou por todo lugar, em grupos e mensagens pela internet. Não demorou a surgirem possíveis explicações para o que havia acontecido. Essas imagens divulgadas pelo governo do Maranhão mostram canos encontrados nas investigações, possivelmente utilizados por empresas que realizam despejo clandestino de dejetos no leito do rio Pimenta. Fato é que o episódio fez grande parte da população parar para refletir sobre os impactos da poluição ambiental nos negócios e na vida de um modo geral. De imediato, a falta de saneamento leva a uma série de problemas de saúde. Se você toma uma água não tratada, você pode ter uma infecção intestinal. Isso levar à desidratação, a internação, então especialmente daquelas pessoas mais frágeis, como as crianças pequenas e os idosos. Você pode ter infecções também mais graves, como infecção intestinal por salmonela tífica, que dá infecções mais graves. Sempre que o saneamento básico deixa a desejar, a saúde pública sofre e os gastos no setor tendem a ser maiores. Aí entra o problema de saúde pública. Essas doenças são as doenças veiculadas pela quantidade de esgoto in natura, esgoto bruto, que são lançados nessas bacias que eu mencionei. Mas principalmente o rio Calhau e o rio Pimenta, que estão numa área mais densamente ocupada. Nos negócios, o impacto mais forte é no turismo, uma vez que nas cidades litorâneas o maior atrativo quase sempre são as praias. Temos que salvar nossas praias. Temos que ter não praias sujas, infelizmente essa situação, impróprias para banho. Mas as praias nossas que são tão bonitas não podem ser tão sujas. Temos que melhorar essa situação. Bom, esse vídeo viralizou nas redes sociais durante as últimas semanas. As imagens chegaram a pessoas de outros lugares do Brasil que de repente até se planejavam para vir conhecer a capital maranhense. O turismo foi prejudicado sem dúvidas. Na ocasião, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a SEMA, havia informado sobre uma investigação emergencial a fim de identificar as causas e as responsabilidades, notificar empreendimentos que possam ter feito lançamentos no Rio Pimenta. Já a CAEMA, Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, comunicou que realiza um trabalho em conjunto com os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e afirmou existir descarte de esgoto clandestino na foz do Rio Pimenta. Bom, então vamos agora apresentar aqui os nossos convidados. Eles são especialistas no assunto. Temos a presença de Tasso Collins Gonçalves, chefe de assessoria da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente da CAEMA, e ainda a presença do médico infectologista Carlos Frias. Sejam vocês dois muito bem-vindos ao Negócios na Pauta, doutor Frias, Tasso. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar então o nosso bate-papo. Eu acho que não tinha como ser diferente. Todos querem saber o que de fato aconteceu naquele dia em que, ao amanhecer, todo mundo ficou impressionado, talvez assustado, com a imagem daquela água, daquele volume todo invadindo a praia. Então, claro, as investigações estão em pleno andamento. Acho que vou começar por você, Tasso. O que já se sabe até o momento? Isso, Dalva. A companhia está
trabalhando no processo investigatório, prestando todas as informações necessárias a apurar os fatos, na condição que um evento pluviométrico decorreu ao aparecimento de um certo volume e quantidade de água derivada de esgoto, e onde a gente suspeita por lançamento clandestino, oriundo de terceiros, diretamente no sistema de drenagem da cidade. E aí nesse curso a CAEMA está prestando todas as informações, no sentido de que os nossos equipamentos estavam em pleno funcionamento, com confiabilidade garantida, as estações elevatórias, assim como as estações de tratamento, estavam funcionando no momento onde veio ocorrer o incidente, e a ocorrência do índice pluviométrico de baixa chuva na região acarretou aí ao surgimento de um lançamento de água no foz derivado de esgoto, no foz do Rio Pimenta, certo? Onde a gente recentemente está implantando, ou vem implantando melhorias, não só operacionais, mas também de ampliação de rede, de coleta e destinação às nossas estações de tratamento. E aí, nesse sentido, a gente também quer uma resposta frente às condições que são postas aí à companhia por ser responsável pelo sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário de São Luís e de várias cidades aí da capital, do Maranhão. Muito interessante essa informação, porque, doutor Frias, a imprensa noticiou, de um modo geral, a falta, muitas vezes, de noção, de cuidado da sociedade, de um modo geral, porque acha que o rio é público, então vou fazer como eu quiser, vou despejar o que eu quiser. E a gente tem visto o impacto dessa atitude irresponsável de pessoas e empresas, aí eu estou falando mesmo de organizações que são da iniciativa privada. Eu quero lhe ouvir a respeito do impacto que esse tipo de comportamento causa. A gente sabe que tem as doenças, mas tem muito mais impactos, até econômicos, não é, doutor Frias? É muito mais amplo, né? Boa noite. Boa noite. Prazer estar com você, Dalva. Bom, a gente está aqui falando sobre um assunto que é sempre emergente, na verdade, porque apesar de recorrente, né, porque é uma situação que a gente já vem acompanhando há muito tempo, e aí surge a questão da dúvida até ao nosso colega, né, o Collins, tipo assim, o que está sendo feito assim no médio e longo prazo, quer dizer, a nível de planejamento, porque essa situação acontece periodicamente. Então, embora nós saibamos que a CAEMA não faz parte, não é um órgão de fiscalização, como a Secretaria do Meio Ambiente, mas assim, ela detém controle, pelo menos já no grande município da ilha, que é São Luís, né, de um projeto, né, de expansão. Eu sempre me perguntei, por exemplo, por que Salvador foi feito há uns anos atrás um anel coletor na região adjacente, na região da periferia das praias, né, na toda a orla, e eles conseguiram, pelo que se sabe, né, conseguiram que as praias ficassem próprias para banho, não todas, mas uma situação bem melhor do que a nossa. E eles têm também prédios na orla, a mesma coisa que nós temos aqui. Então, a gente imagina que haja necessidade, aí passa por uma situação que eu imagino que tem vários atores. Então, há necessidade da prefeitura, fundamentalmente a prefeitura, o Estado, o governo do Estado, porque para fazer um investimento desse de um anel coletor, o Collins sabe bem melhor do que eu vai ter que pegar financiamento do BNDES, né? É um projeto caríssimo, né, para fazer um investimento nesse aspecto. E nós temos um passivo também ambiental muito grande. Então, aí que eu quero falar. Quer dizer, essa situação da falta de esgotamento sanitário ou de recorrentes situações dessa de poluição, não só das praias. A praia chama atenção por conta da mídia, por conta do turismo que é prejudicado, né? É o primeiro impacto logo. É o primeiro impacto sobre isso. Mas assim, a comunidade como um todo sofre. Então eu penso que, para não me alongar muito, que há que se ver que é uma questão macro, que envolve a questão ambiental, a questão social e a questão sanitária. Então acho que eu vou pegar o seu gancho aqui para saber, do Tasso, o que você considera hoje, enquanto um engenheiro que trabalha para essas melhorias ocorrerem diariamente na companhia, que são os maiores desafios? O que de fato hoje merece a atenção e é ali que vocês estão concentrando os esforços, Tasso? Isso, Dalva. Aproveitando o gancho, sobre saneamento básico, a gente precisa entender que ele é formado por 4 vetores. Não é só o abastecimento de água, não é só esgotamento, a gente tem a questão
da coleta dos resíduos, do lixo e da drenagem urbana. E então, para termos saneamento, a gente precisa ter uma integração. Então, a CAEMA hoje, ela é um dos elementos, ela está responsável ali, direto e indiretamente, por 2 desses vetores, que seria o abastecimento de água e os sistemas de esgotamento sanitário, porém precisa da ação conjunta por parte do poder público, no caso da prefeitura, dos órgãos fiscalizadores, para investir em ações que possam agregar mais e, de certa forma, melhorar a qualidade de vida da população. Então, esse diálogo precisa melhorar, precisa se estreitar mais. Precisa se estreitar mais, na medida em que a CAEMA ela necessita de investimentos, a gente está investindo, as nossas áreas estão sendo ampliadas, porém os desafios são enormes, né? Frente a um crescimento urbano significativo, sem um planejamento adequado, a companhia acaba tendo certas dificuldades em acompanhar esses avanços aí que a cidade acaba tendo aí ao longo dos anos. E olha só, é curioso que a gente tenha acompanhado a divulgação das melhorias e fica tudo bem. Depois, de repente, acontece uma cena como essa. Isso me parece um forte indicativo da ação realmente humana e responsável, como a gente começou o bloco dizendo, porque não tem como ser diferente. E aí eu lhe pergunto, para a gente encerrar, doutor Frias, esse primeiro bloco, quais são os maiores riscos para a saúde desse tipo de posicionamento na sociedade? Bom, é uma questão cultural, certamente que mas é uma questão de gestão também, né? Porque, infelizmente, é uma ação individual. Essa ação individual, vamos dizer assim, passa muito pela questão de educação em saúde, né? Da falta de educação, da higiene ambiental, né? Que não se processa da maneira correta. Passa também por um modelo caótico de ocupação, as invasões, as palafitas. Então, esse modelo caótico é que determina, vamos dizer assim, a desorganização, a falta de um plano diretor. Nós não temos um plano diretor. E aí isso tem retornado para afetar a saúde das pessoas. Afeta a saúde. De que maneira isso afeta? Afeta de diversas maneiras. Para vocês terem uma ideia, é importante que se diga que não é só no curto prazo, em termos de crianças, por exemplo. Nós temos uma série, o que mais chama atenção em função desse processo de esgoto a céu aberto, que nós presenciamos, não é só na periferia da ilha, não. Nós temos bairros de classe média que você vê, por exemplo, você passa na Coama, você vê, inclusive, o odor, né, do esgotamento, né, esgoto a céu aberto. E você vê crianças na periferia brincando naquele esgoto. Naturalizaram então, a naturalizaram aquilo ali, não tem a menor noção do que aquilo pode acontecer com eles, porque aquilo vai determinar, como eu falei, do curto, médio e longo prazo, afetando a saúde das pessoas. As criancinhas, por exemplo, desenvolvem quadros sérios de diarreia infantil. Essa diarreia se conjuga com a questão da desnutrição, que é crônica, que é endêmica na nossa cidade, no nosso estado, né? No nosso país como um todo, vamos colocar assim. Então, o nosso IDH é o que é, lá embaixo, nosso Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o que acontece? Essas crianças, elas vão ser fadadas, como eu estava colocando aqui em off aqui por Collins, no longo prazo, a um processo que, associando as infecções intestinais, associando a desnutrição, essas crianças vão ter um déficit cognitivo importante e que vai representar os números também negativos na educação dessas crianças. Na educação e depois no mercado de trabalho, e aí por é uma aí cadeia vai, interminável. aí vai o grande ciclo da vida. A gente vai fazer uma rápida pausa agora e na volta vamos saber mais sobre saneamento básico, saúde e meio ambiente. Já já.